Vamos para mais um cafezinho e vamos continuar falando de evolução de carreira, júnior, sênior, pleno, idade, vamos lá? E aí eu vou ler um comentário aqui do Sasaki Kojiro, acho que é esse o nome, do Sasaki Kojiro Engineer. Quem já falou o que é Sasaki Kojiro aí? Eu nunca pesquisei, né? Mas assim, esse cara sempre faz comentário legal aqui, eu tô lendo o comentário dele, né? De um mês atrás, que encaixa com o vídeo de hoje, eu guardo os comentários antigos sem dar like, sem comentar, porque eu quero às vezes falar depois e aí fica aí, eu esqueço, porque surge um monte, tem um monte de comentário não lido, eu tô tentando acabar com essa fila aí, né? Mas ele postou aqui, ó. Um cara postou esses dias reclamando no DevBR. DevBR, se não me engano, é um fórum do Reddit, né? Que achava como ter o dev de 4. Achava como o dev ter 4 anos de XP e ser júnior e ser pleno por 3 anos antes de virar sênior. Eu sou da parte que acredito que o dev. Que se o dev está contente como júnior, ele não deveria ter pressão para ele crescer, afinal a empresa ainda vai precisar de adaptadores de parafuso. Tem gente que não quer esquentar a cabeça com a habilidade de sênior, outros querem seguir carreira e ir mais longe ou mais rápido. Outros colegas já comentaram também que já sentiram pressão para evoluir, que já virou tipo um sênior, tipo, agora você precisa virar staff engineer, agora precisa ir para gestão. Esse é o comentário do Sasaki Jiro. Então a gente que comentarei aqui, vamos lá? Eu acho assim que existe grandes mal entendidos aí, eu já devo ter comentado em vários cafezinhos meus. O primeiro é a falta de uma perspectiva do que é um júnior, do que é um sênior, do que é um pleno e do que é uma evolução de carreira, no Brasil principalmente, né? Um livro que eu sempre recomendo é o A Arte da Gestão, não estou com ele aqui, né? Devo estar com ele ali, não, ele está numa pilha ali que eu não deve estar ali, né? Que é um livro que mostra um pouco do que pode ser uma possível evolução de carreira. Tanto de você ir para a gestão, como você ficar como técnico, né? No Brasil, isso é bem zoado, tá, galera? No Brasil, isso é bem zoado. As empresas brasileiras são muito toscas em termos de evolução de carreira, principalmente evolução de carreira técnico. As empresas acreditam que o técnico não evolui, é um cara que ele é meramente, sei lá, substituível facilmente. Cara, isso é muito zoado. Porque assim, perfis técnicos evoluem muito mais do que qualquer outro tipo. Assim, você pegar um engenheiro com 20 anos de experiência, um engenheiro com 2 anos de experiência, eles têm uma diferença muito grande, né? Pode ser ali que a gestão não veja, porque eles querem entregar o mais rápido possível e não pensam na qualidade, né? Ou que eles não têm métrica. Cara, assim, o grande problema de gestão é a falta de boas métricas. Assim, tipo, se você não tem boas métricas, você não sabe avaliar, né? Por exemplo, o que eu gosto de boas métricas, uma boa métrica de gestão é ver, depois que o cara entrega a funcionalidade, quantas vezes aquela funcionalidade precisa ser retrabalhada. Cara, se você tem um cara que entrega a funcionalidade, que deve ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até chegar a um nível de maturidade bom, sim, o trabalho do cara ainda não chegou no. E aí eu quero focar uma coisa bem importante aqui. A gente tem eu já falei isso há muito tempo atrás. Eu fiz uma série de cafezinhos chamada Mitologia, né? Que eu falei sobre o mito do gêniozinho, né? O gênio. A gente tem na área de TI muito mito do gêniozinho, né? Que tem um Steve Jobs, tem um Elon Musk, tem não sei quem, que não sei quem, blá, blá, blá. Aquele cara. Aí vem pessoas comentando, porque existe gêniozinho que não. Bicho, não existe gêniozinho. Não existe gêniozinho. Se você pegar ali, tipo, sei lá, o gêniozinho que você se quer e olha o código dele ali, pode ser tosco, cara. Pode ser tosco, né? Às vezes ele ganha relevância no mercado por outros contextos, né? Assim, você não nasceu no Vale do Silício, sua adolescência não foi nos anos 70, onde tinha muito dinheiro sobrando e um monte de venture capital olhando para qualquer. Tipo, a sua brincadeira de criança não era montar circuitinho porque assim, muitos desses gêniozinhos tinham. Você tinha um contexto inovativo ali no Vale do Silício nos anos 70 que era totalmente diferente ali. A brincadeira de criança daqueles caras era montar circuito, porque se vendiam coisinhas ali, tipo revistas de como montar circuito, revistas de maker, tipo, tinha isso. Então, assim, não existe gêniozinho, cara. Todo mundo evolui na carreira, né? Todo mundo vai falar assim, poxa, você pegar hoje aqui, se eu pegar aqui, botar um par programming aqui entre o Vitor de hoje e o Vitor de 10 anos atrás, cara, o que eu ia dar de porrada na cabeça do Vitor de 10 anos atrás não tá escrito. Não tá escrito. Por quê? Porque assim, eu sei que eu evoluo, né? Todo mundo evolui isso na carreira. Todo mundo evolui na carreira, né? E muitas vezes a gestão não tá ciente disso, né? Assim, a gestão não tá ciente de que, tipo,
de que às vezes você pega um cara ali mais experiente, ele vai ter um trabalho. Ou não, né? Tem gente que não evolui, né? Tem gente que fica parado ali, né? Eu tava conversando com um cara esse final de semana aí, ele é gestor, né? E ele falou assim, cara, tem uns caras aí que tipo, tá há 20 anos no cargo lá e o cara tá fazendo a mesma coisa, com as mesmas tecnologias, e ele não quer melhorar, não quer. Mas tudo bem, tipo, pode ser, né? Assim, não vou dizer que ele explique jogada fora. Sei lá, se ele tá na empresa lá, a empresa vê valor nele, né? Mas assim, tem gente que não quer evoluir. Né? Mas voltando aqui, tem gente, as pessoas evoluem. Se você pegar ali um cara que tem, sei lá, tem 10 anos de experiência, ele é diferente do cara que tem 20 anos de experiência, né? E as empresas não sabem valorar isso. As empresas não. Por exemplo, eu fui 6 anos júnior. Né? Só que, assim, hoje parece, nossa, 6 anos é muito tempo. Mas era um outro contexto, né? Outra referência. Naquela época as pessoas ficavam muito tempo como júnior, né? Como pleno. O sênior era alguém de cabelo branco. O sênior era alguém de cabelo branco, né? Então, assim, não era um contexto que é hoje, que o sênior é um cara de 32 anos que já está ali pensando, o que eu vou fazer no futuro? Eu vou ser staff engineer. Não era esse contexto, né? E depois a gente vê uma carreira técnica que tem pouco legal. É sênior pleno, júnior sênior pleno, aí staff. E assim, ninguém fala, e não tem mais. Cara, onde você imagina que está os sêniors com 40 e 50 anos de experiência? Aonde você imagina, né? Então, assim, é, a gente vê assim, tem pouca visibilidade, né? E aí o que acontece? O que sobra pro sênior? Pular pra gestão, né? O sênior pula pra gestão sem preparo nenhum, assim. São muito poucas as pessoas que se preparam para a gestão, fazem um MBA bem feito, né? Eu fiz o MBA, cara, eu vi muita gente ali que saía daquele MBA sem saber bolhufas. Assim, eu falei uma vez que o projeto final, né? Eu tinha vergonha de ver os outros projetos. Eu tinha vergonha alheia, né? Eu tenho muita vergonha alheia, né? Eu tinha vergonha alheia de ver os outros projetos. Eu falei, cara, esse projeto tá tosco, velho. E era um projeto de arquitetura, né? Mas assim, as pessoas não se preparam, né? Era incrível como assim, quando estava falando de administração, a gente teve alguns módulos de gestão de time de alta performance, né? Cara, que era assim, era incrível como as pessoas não davam bola para isso, as pessoas não queriam saber disso, as pessoas não faziam nem pergunta, né? Tinha um chat assim, as pessoas nem faziam perguntas. Então, eu ficava assim, cara, os caras não estão estudando, velho. Agora, quando era tipo, falar de Docker, as pessoas faziam pergunta e eram perguntas, assim, sei lá, né? Não vou comentar isso não. Mas assim, as pessoas vão para a área de gestão sem ter preparo. E a área de gestão é uma área que tem muito estudo. Né? Gestão de times tem uma. Eu lembro que eu fiz ADM, não fiz uma faculdade de ADM, obviamente, né? Mas ali na Unicamp a gente fazia diversas disciplinas. Eu lembro que eu fiz engenharia para. Desculpa, eu fiz história para engenharia, né? E ali você teve toda uma história voltada ali pela Revolução Industrial, as mudanças no mercado de trabalho, a evolução da tecnologia. Essa é uma história bem interessante, assim, se você é engenheiro e você não manja ali do que foi a Revolução Industrial, do que era antes, cara, aí é um pouco complicado, né, porque você, principalmente agora que a gente está chegando aí numa possível quarta Revolução Industrial, né, aliás, a quarta Revolução já teve, já não teve, já está tendo de novo, é uma coisa que está tão malhável aqui, se não me engano, a terceira Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial é das máquinas ali de tiar, né, a indústria têxtil, a segunda da indústria química, se não me engano, né? Às vezes está confuso. A quarta é a modernização de TI, a terceira, né? A modernização de TI, e a quarta seria a IA, né? Que levaria a um estágio de desemprego em massa, essas coisas, né? Tipo, eu estudei isso aí, né? Isso aí é importante você conhecer essa história, até para não falar besteira. A gente vê um monte de gente de gestão falando besteira, assim, porque, cara, não tem essa base boa, né? Outra coisa, estudar administração, né? As áreas de administração, tipo, cara, o tanto de gente que fala merda de Schumpeter aí, que é assim, tipo, é merda, né? Tipo, o cara não leu, né? Eu também não li Schumpeter, né? Eu só vi palestra. Só palestra sobre Schumpeter, né? Mas assim, eu não sou um cara da direção, né? Eu não sou um cara que vai falar de inovação ali, não. Essa coisa de. Todo mundo fala, inovação disruptiva, a gente tem que destruir. Não, isso aí, tipo. Era bobeira, né? Na verdade,
não vou seguir essa linha não, né? Você tem a gestão ali, por exemplo, a gestão tem um histórico de gestão, a administração, que leva à gestão de times. A gestão de times, pensa, o que se chegou lá nos anos 60, 70, ainda que, tipo, olha, times formados por pessoas satisfeitas produzem melhor, né? Assim, quando a gente vê essa gestão brasileira ali, engessada, tentando exprimir ao máximo, ali, como se fosse um capitão do mato batendo nas costas, né, do escravizado, tipo, isso aí a gente vê assim, os caras estão parados em 1900. Os caras estão parados em 1900. Os caras não saíram de 1900. Os caras não leram nada saindo de 1900. Por quê? Porque as gestões modernas dão o quê? Empoderam o funcionário, dão ele dá capacidade, dá segurança a ele para o quê? Para ele poder desenvolver um bom trabalho, né? Um funcionário satisfeito, feliz, ele vai desenvolver um trabalho. Um funcionário que encontra ali uma certa pertencimento àquela empresa vai ter uma melhor, é que óbvio que a gente vive num mundo do individualismo hoje em dia, né? Esse mundo da gestão ali que estudou isso não existe mais. Hoje é o mundo do individualismo de tipo, eu quero performar melhor como indivíduo, não como time, né? Então isso caiu de uma forma tosca, né? Tanto que a gente vê assim que o quanto que o Ocidente está desandando, né, na história. Mas voltando aqui, né? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, e aí assim, eu devo ter me perdido aqui no comentário, né? Que assim, essa questão de sênior, júnior, pleno, ela é um pouco maleável, assim. Por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje, que é uma multinacional, que tem projetos altamente importantes em várias telecoms do mundo, né? E o meu contexto de júnior ali não me estava preparado para um contexto que eu tô hoje, né? Então, assim, eu fui júnior numa empresa que é uma empresa que não tinha contato com produção. Então, talvez ali, quando eu fosse virar pleno, se eu fosse uma empresa como a que eu tô hoje, eu não seria um pleno ali tão preparado, né? Então, assim, você se prepara de acordo com os desafios que você tem. Então, se você tem uma empresa ali que te expõe a mais desafios, você vai evoluir mais rápido, né? Se você tem uma empresa que não te expõe a desafios, você não vai evoluir mais rápido. Então, a evolução de sênior para pleno, de júnior para pleno para sênior, ela varia de contexto para contexto. Uma coisa que não dá para comparar assim, empresa com empresa, tipo, e chegar e pensar que toda evolução é igual. Não dá assim. Outra coisa, você pode ter contextos onde o sênior de uma empresa é pleno de outra empresa. Isso é plenamente possível. Principalmente quando você está numa consultoria, né, que o foco dela é vender cabeça. Né? Se é vender cabeça, o que ela vai fazer? Ela vai te promover o mais rápido possível, não vai te dar um bom salário e vai tentar te vender o mais caro possível. Então, fala assim, olha, eu tenho um time aqui de 10 sênior. Na verdade, todo mundo ali é um pleno ali, um pleno, né? E um salário de pleno ali, né? Então ele está tentando te vender. Então quando você vai numa empresa que já tem assim, que o foco dela ela tem o headcount, né? Ela tem as cabeças, ela tem os funcionários ali, aí o contexto é diferente, né? Quem sabe um pleno ali é sênior na outra empresa. Então isso varia muito, até porque você não tem como avaliar, né? A forma como eu uso para avaliar aqui é uma forma que eu entendi durante a minha carreira, né? Durante a minha carreira eu entendi que o júnior é aquele cara que entra, você não espera nada dele, você põe ele num projeto, ele vai precisar de ajuda o tempo todo. O pleno é aquele cara que ele tem uma certa independência, mas ele não tem responsabilidades com o time em geral, né? Então, assim, ele consegue desenvolver uma funcionalidade ali sem precisar de ajuda, né? No dia a dia. E o sênior é aquele cara de que, além dele conseguir desenvolver a funcionalidade dele sem ajuda de ninguém, né, ele vai conseguir ajudar os outros. Ele tem essa preocupação, além de fazer com que o projeto ande. Né? Pode ser que o sênior seja aquele cara que é roubado do projeto para dar pitaco, que ele vira tipo um consultor interno. Quando eu fui sênior, eu era esse cara, né? Eu vou ali, vou fazer uma apresentação, você vai conversar com o time e tal, né? Eu lembro uma vez eu fui fazer uma apresentação sobre eu tive que fazer um planejamento de cloud para um cliente X. Me sacaram no projeto e falaram assim, cara, você tem 2 dias aqui, você vai ter uma apresentação de meia hora lá para dizer como é que esse projeto, como é que esse cliente pode fazer um cloud. Qual o contexto? Foda-se, não tem contexto, vai fazer essa apresentação de meia hora e cara, imagina que é um cliente que não manja porra nenhuma. Foi basicamente isso, né? Então,
era um sênior que ali já capacidade de especialista, né? Porque eu não tinha isso, né? Tipo, eu nunca tinha pensado em planejamento de migração para cloud, né? Hoje eu poderia fazer melhor, né? Eu chamaria o cara para conversar, ligaria assim, então, cara, como é que é o ambiente de vocês aí, não sei o quê. Eu saberia conversar melhor, né? Então é isso, pessoal. Assim, eu acho que comparar é uma bobeira, né? Então, assim, tem um cara ali de 4 anos. E outra coisa, tem um contexto de vida também. Às vezes o cara tá ali, por exemplo, eu tive muito isso, né? Eu me formei, cara, os meus 3 últimos anos de faculdade foi pedrada até de pedrada, cara. Assim, não no ponto que eu me ferrava demais, no ponto que assim, eu tava trabalhando já 8 horas por dia, porque eu precisava da grana, né? Não podia me dar o luxo ali de fazer com muitos amigos que se formaram e ficaram fazendo. Infelizmente eu não pude fazer, né? Porque caso você não saiba, assim, os níveis de gestão nas maiores empresas brasileiras, elas não entram pelos processos normais, né? Tem um processo de trainee, aí você pega um processo de trainee, você entra no processo de trainee, aí você, daquele processo de trainee, você fica alguns meses trabalhando naquela empresa, depois você vai para os níveis de gestão já sem passar pelos níveis técnicos. Existem empresas que funcionam assim, né? Então, essa é a forma de se criar gestores em algumas empresas, né? E os níveis técnicos, aí não, é processo seletivo normal ali, vai currículo, faz entrevista técnica, lá. Então, são duas áreas que eu acho isso zoado pra caramba. E detalhe, depois que você entra nesse nível de gestão, você vai só migrando de empresa. É muito difícil você sair do nível técnico para migrar para gestão nessas grandes empresas. Você tem que achar o nível técnico de gestão para depois ficar migrando de gestão, né? Então isso é muito zoado, muito zoado. Por quê? Porque é uma forma de criar casta, né? Principalmente naquela época que eu trabalhei, que era assim, tipo, você vai ter que ficar 6 meses sem ganhar salário, trabalhando de graça. Era como funcionava, isso é antes do estágio, né? Então você entrava como estágio no remunerado ali e você ficava 6 meses, né? E, cara, isso era uma forma de se relacionar rico. Por quê? Quem pode ficar 6 meses sem trabalhar? Eu não podia. Eu tinha que pagar meu aluguel, eu tinha que pagar minha comida, né? Meus pais são do Piauí, aqui eu morava em República, eu não podia ficar desempregado, né? Então, eu ia falar de uma coisa e esqueci, né? Me perdi, né? Voltando aqui, assim, tem de contexto para contexto. Então, meus últimos 3 anos de faculdade foi pedrada atrás de pedrada. Assim, sai da trabalho, vai para a faculdade, fica na faculdade a noite toda porque precisa fazer um projeto para apresentar no dia seguinte, e aí depois passa as 8 horas trabalhando, volta, apresenta o projeto, e aí é quinta-feira de noite, você quer o quê? Você quer dormir total, porque você está ali virado só no café, né? E aí você ia dormir, ou sei lá, ia fazer outra coisa, né? Então, assim, quando eu me formei, eu não queria estudar. Óbvio. Eu queria o quê? Eu queria aproveitar a oportunidade de chegar em casa, ligar a TV e ficar assim. Eu fiquei um ano assim, tipo, só. Ligar a TV, nossa, eu vou ficar aqui vendo. Vamos ver uma série aqui, né? Lost. Oh, cara, série da hora. Foi isso o meu primeiro ano de formado. Depois eu fazer uma disciplina para pós ali na elétrica. Não consegui me dar muito bem na disciplina, né? Tive que abandonar ela por causa da empresa. Mas, cara, é isso, cara. Varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa não quer crescer. É comum. Tipo, por exemplo, eu tô no momento. Tipo, eu já vi gente que tem. Pô, meus filhos são pequenos, cara. Eu não quero ficar pegando hora extra. Eu não quero ficar pegando gestão para ter que me dedicar. Não quero. Quero chegar em casa às 5 da tarde, né? É isso, pessoal. Então, é esse meu cafezinho, assim, tipo, cada um tem seu tempo, cada empresa tem seu perfil e a vida segue. Isso aí, pessoal, valeu. Se você não está crescendo, tenta se preparar, tenta contar uma história. Tudo que eu falo assim, para você conseguir uma vaga boa, você tem que saber contar uma boa história da sua carreira. Se você conseguir contar uma boa, nem que seja assim, olha, nessa época eu não cresci muito, por quê? Porque eu estava preocupado com outras coisas, como minha família. Tipo, ou sei lá, eu tava preocupado com outra coisa, como relaxar. Falar assim, pô, cara, eu tinha acabado formado, eu tinha passado 3 anos me ferrando na faculdade, eu queria mais ter aquele momento de respirar. Conta uma história, né? E aí, você vai ver, né? Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, eu espero que vocês evoluam aí. Valeu!